Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Para você que está chegando agora, prazer, eu sou a Fernanda Facina. E sem mais delongas, porque eu não posso me estender muito e ficar me enrolando muito, porque o assunto de hoje é sério e requer muita explicação sobre o assunto, que nada mais é, né, que o título do vídeo já entrega sobre o que é. Então hoje, como o assunto é ansiedade e falar sobre ansiedade é um assunto sério, requer explicações, então eu não vou ficar aqui me estendendo muito. Então, o vídeo de hoje será algumas dicas para reduzir a ansiedade. Só que primeiro a gente tem que entender que estar ansioso é diferente de ser uma pessoa ansiosa. E quando uma pessoa que é ansiosa e tem as famosas crises de ansiedade, né? Tem pessoas que julgam, tem pessoas que diz que é mimimi, que deixa isso pra lá, que não, isso não é mimimi, um assunto para dizer que é frescura, porque sempre quando se trata de assuntos sérios, nada é frescura, tá? Frescura é quando alguma pessoa não quer comer alguma coisa e essa coisa, a pessoa não tem nem intolerância, nem alguma alergia, só não quer comer mesmo por frescura. Acho que agora deu pra entender melhor o que é frescura e o que não é frescura, tá? Bom, antes de mais nada, eu vou apresentar para vocês o perfil da pessoa ansiosa, né? Os pensamentos recorrentes. Primeiro pensamento é quando há uma preocupação excessiva. Por exemplo, ai meu Deus do céu, será que tal coisa que eu tô planejando vai dar certo? Será que não vai dar certo? E normalmente a projeção de detalhistas de eventos futuros sempre é aquela imaginação de um cenário catastrófico. Pronto, agora foi. Outro item, né? Vou falar item, porque tá me fugindo a palavra que eu realmente quero usar, né? Outro item que é bem marcante de uma pessoa ansiosa é quando ela tem receio de fazer ou de falar algo errado. Confesso que eu já passei por isso. Às vezes eu me sinto nessa situação, né? De, meu Deus do céu, eu tenho que falar tudo certo. E normalmente isso acontece quando essa pessoa já passou por alguns resultados de rejeição ou afastamento ou de pessoas feridas, né? No meu caso, eu tenho esse medo, não tenho nenhum problema de falar isso. Por muito tempo eu já me vi nesse cenário de falar as coisas erradas, porque um bom tempo atrás, numa apresentação de inglês, eu acabei falando uma palavra errada e eu fui zoada por um bom tempo. E isso acabou marcando pra mim e acabou me prejudicando, onde às vezes, até nos tempos atuais, às vezes eu tenho essa dificuldade de me expressar, de falar, fica aquele sentimento. Se eu falar alguma palavra errada, eu vou ser zoada, vou ser criticada. É óbvio que é super normal uma pessoa falar uma palavra errado, mas são coisas desse exemplo que faz com que a pessoa crie algum trauma e fique com medo, com receio aquele medo de falar a palavra errada. Outro item de pessoa ansiosa que caracteriza um pensamento de uma pessoa ansiosa é quando a pessoa ansiosa ela coloca uma expectativa irracional de más notícias. Quando já passou por traumas de más notícias, é quando no passado ela
houve tanta... algum trauma de má notícia ela tem, tá? Bom, já o próximo item é quando o ansioso, ele tem medo de esquecer coisas importantes. Para esse item, eu tenho uma dica que falta eu colocar em prática, que às vezes é normal a gente ter um leve medo de esquecer coisas, né? Principalmente coisas importantes. Mas quando eu quero muito lembrar de uma coisa, a dica que eu dou é de anotar ou colocar na agenda, ou na agenda do celular, no caso, né, no calendário, e colocar para despertar. Ou tem até mesmo aplicativos, hoje em dia tem aplicativos para tudo, para te lembrar as coisas importantes, tá? Outro item é de uma pessoa ansiosa. Vou falar item, porque enquanto eu não conseguir lembrar a palavra que eu quero, eu vou ficar falando item, tá bom? Então, outro item é quando essa pessoa ansiosa carrega um sentimento de culpa. Eu não vou conseguir lembrar todas as explicações de todos esses itens, mas basicamente esses itens se explicam, tá? Bom, outro item é ter a dificuldade de tomar decisões. Aversão a situações sociais ou que envolvem muitas pessoas. Normalmente é quando em espaços públicos. Ou em espaços públicos, né? Porque às vezes tem situações sociais, mas que não é em um espaço público. Como, por exemplo, numa sala de aula. Ela tem essa dificuldade, por exemplo, de se apresentar para numa sala de aula. Enfim, outro item é quando essa pessoa ansiosa tem uma certa dificuldade de concentração. Bom, eu já citei alguns pensamentos recorrentes de quem sofre de ansiedade, né, das pessoas ansiosas. Agora eu vou para alguns sintomas físicos. Por que eu estou entrando nesses detalhes? Porque é necessário entender um pouco sobre sintomas físicos, pensamentos recorrentes, para aí sim eu poder trazer algumas dicas para controlar a ansiedade. O primeiro sintoma físico é quando há essa tensão muscular, tá? Eu vou falar rapidinho para não acabar estendendo muito o vídeo, tá? O segundo sintoma são os tremores, depois vem a taquicardia, depois vem a sensação de fraqueza ou cansaço. Dificuldade para dormir, como anteriormente foi falado, às vezes a dificuldade para dormir vem acompanhado de pensamentos excessivos. A pessoa que sofre de ansiedade, ela também, quando tem aquelas crises de ansiedade, ela costuma ficar agitada. Tem problemas também gastrointestinais. Bom, agora, sem mais delongas, vamos para as dicas para controlar a ansiedade. A primeira dica é diminua o ritmo. Parece assim uma coisa ser muito óbvia, mas às vezes o óbvio também se faz necessário de ser falado. A depressão, juntamente com a ansiedade, ela está sendo identificada como o mal do século, né? E de fato é o mal do século. Tem gente que acredita que depressão não existe, que ansiedade é frescura, e não, né? Tanto depressão quanto ansiedade são assuntos para serem tratados com delicadeza e um assunto sério, né? E a ansiedade, ela está muito atrelada ao estilo de vida que levamos, que implica muito com a quantidade absurda de compromissos. Às vezes a gente esquece, muitas das vezes, que as coisas não devem serem tratadas tudo para ontem.
tudo a 1000 por hora. E às vezes a gente esquece de nos desligar, né? De dar aquele relaxamento. Outra dica é uma dica que todo mundo que já falou sobre ansiedade deu essa dica, que é praticar atividades físicas. A prática da atividade física não só vai melhorar a sua saúde mental, quanto a sua saúde física. Eu tô falando isso pra mim mesma também. Bom, a terceira dica é que às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente tem isso em mente, mas acaba esquecendo de colocar em prática. A terceira dica é fugir de vícios, né? Às vezes a gente acaba se compulsando, colocando com comida, né? Aquele, ai, tô ansiosa, preciso comer alguma coisa, preciso beliscar alguma coisa. Não, calma, você vai acabar apenas se prejudicando, descontando toda essa sua ansiedade na comida, vai acabar atrapalhando, muitas das vezes pode atrapalhar a sua saúde física e também até mesmo sua saúde mental. Há outros vícios para serem fugidos, como de cigarro, bebida alcoólica e até mesmo drogas. A dica da atividade física pode ser que te ajude até mesmo a largar estes vícios. Bom, uma quarta dica é aceitar as suas falhas. Por que a gente aceita as falhas dos outros e quando se trata das nossas falhas, não é bem vista por nós mesmos? Porque a gente sabe que não existe pessoas perfeitas, mas quando se trata de nós, a gente não... Por que a gente não aceita as nossas falhas? Por que quando a gente vai para falar para alguém que errar é humano, é tudo bem as pessoas errarem, e por que quando a gente vai apontar o dedo para si mesmo, a gente esquece que nós também podemos errar e devemos aceitar as nossas falhas. Não é sempre que nós vamos ter os nossos momentos de vitória. E uma quinta dica é substituir o chá pelo café. Uma outra dica é para descobrir a sua trilha sonora terapêutica. A sua trilha sonora terapêutica nada mais é que ter aquele momento de pausa para ouvir as músicas que te acalmam, para ouvir as músicas que te tranquiliza. Às vezes pode ser ouvir mantras, músicas instrumentais. É isso, né? Uma outra dica que parece ser óbvia, boa noite de sono, é a outra dica que é dado. Bom, oitava dica, desenvolva o autoconhecimento. Na cena que nós nos encontramos, que é da pandemia, que estamos em isolamento social, é muito comum a gente acabar se nos autoconhecendo, nos conectando, né? Conhecendo melhor as nossas manias, conhecendo melhor o nosso gosto, nos autoanalisar, né? Analisar a nossa ansiedade e começar a entender como que a gente funciona melhor, como que a gente funciona nos momentos que a gente está em crise de ansiedade. Entender as reações, as ações e não só entender as nossas ações e ações, né? Anotar, se for necessário, anotar as nossas ações e reações quando a gente, cada vez que tem uma crise de ansiedade, e colocar em prática as outras dicas. Nesse meio de autoconhecimento, vale lembrar que escrever sobre seu dia vai te ajudar
a servir como meio de descarregar as aflições. Outra dica, né, que parece ser óbvia, é procurar ajuda, né, terapia, etc, né. E a 10ª dica é você fazer meditação. Bom, esse vídeo ficou extenso, mas é um vídeo que se fez necessário ficar extenso, porque é um assunto que se faz necessário falar sobre. Eu fico por aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, te inscreve no meu canal, por gentileza, caso não seja inscrito ainda. Caso já seja inscrito, eu peço que compartilhe o meu canal ou esse conteúdo em específico. E, por que não, deixe o seu like, tá? O seu gostei aqui nesse vídeo, porque vai demonstrar não que só você gostou, mas que você, de certa forma, apoia os meus vídeos, me apoia nessas gravações, né? Apoia o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Então agora sim eu fico por aqui e até um próximo vídeo, que nesse mês a pretensão é que saia vídeos de segunda a sexta, tá? O mês inteiro. Agora sim, tchau!